Posso apresentar a Ana? Pode começar. Pode apresentar, Fran, por favor. Boa noite, então, pessoal. Hoje vou fazer as honras da casa aí, né, Daniel? Apresentando a minha aluna de doutorado, a Ana Paula Ferreira. A Ana é coordenadora do curso de nutrição da Unisul também, né? E nossa doutoranda do PPGCS. E vai apresentar para vocês um artigo sobre, na verdade, uma revisão, né? Que ela traz vários artigos aí, vários pontos interessantes sobre o ômega 3 e dor. Então, o artigo principal é dor neuropática, mas ela traz outros aí que vão sustentar toda essa ação, né, do ômega 3 na ação analgésica, em vários modelos e modelos experimentais e com humanos também. Então, boa apresentação, Ana. Obrigada. Estamos aqui. Vou fechar aqui o vídeo para ficar mais rápido, não travar. Estão vendo a minha tela? Sim. Tá. Uhum. Só por tela cheia. Então, boa noite a todos. Vou estar falando, então, sobre ômega 3 e dor. No primeiro momento, eu vou fazer uma contextualização, um pouco sobre o que são os ácidos graxos, para depois entrar na discussão mesmo da atuação do ômega 3 na dor. Quando a gente fala sobre ácidos graxos, eles estão presentes nas mais diversas formas de vida, desempenhando importantes funções na estrutura das membranas celulares e nos processos metabólicos. Então, eles são ácidos monocarboxílicos de cadeia simples e eles são diferenciados pelo tamanho da cadeia e pelo número de duplas ligações em sua estrutura, sendo então classificados em ácidos graxos saturados ou insaturados, sendo que os ácidos graxos insaturados, podem ser monoinsaturados ou poliinsaturados. Os poliinsaturados, nós temos o ômega 3 e o ômega 6, que eles não podem ser produzidos pelo organismo, mas eles podem ser sintetizados a partir dos ácidos linoleico e do alfa-linolênico, que estão presentes na dieta. Já o ômega 9, ele é produzido pelo organismo, mas ele não consegue ser produzido se eu não tiver presente ômega 3 e ômega 6 e que eu tenha os dois presentes em quantidades muito próximas. Se eu tiver um disparate de ômega 3 ou de ômega 6, eu vou estar interferindo na produção pelo organismo de ômega 9. Então, os ácidos graxos poliinsaturados, eles são um componente importante da dieta e eles desempenham um papel na composição lipídica das membranas celulares. Eles geram como metabólitos ácidos graxos como as prostaglandinas, os tromboxanos, os leucotrienos, e eles desempenham um papel crucial como molécula de sinalização celular. Então, eles são importantes tanto na composição lipídica das membranas, como no processo de sinalização. Aqui eu trago só para a gente entender onde que a gente encontra os ácidos graxos. Às vezes a gente fala, a pessoa consome pouco ômega 3, mas aonde que eles estão presentes? Aqui são os alimentos de origem vegetal, e a gente destaca a importância deles, principalmente para as pessoas que são vegetarianas, que não estão consumindo nenhuma outra fonte, praticamente, a não ser os vegetais. Então, aqui nós temos o agrião, o brócolis, o couve-flor, o espinafre, então, principalmente os verdes escuros. Aqui, só uma curiosidade, a beldroega, que é uma planta alimentícia não convencional, que durante muito tempo foi considerada um mato, ele também tem uma composição interessante de ácido linoleico e alfa-linolênico. Já em relação ao grupo dos cereais e leguminosas, a gente destaca o arroz, o feijão e a soja, e nos óleos a gente dá destaque para o óleo de linhaça, que é o que contém maior quantidade de ácido linolênico. Só que ele também está presente na soja e também na canola. Aqui já em relação à presença desses ácidos graxos em alimentos de origem animal, são dois pontos que a gente tem que destacar. O que vai interferir a composição da carne desse animal? A forma como ele se alimentou. Por exemplo, no caso do salmão, se eu consumir um salmão que foi pescado em alto mar, em águas profundas, a quantidade de DHA e EPA vai ser maior.
Só que atualmente nós temos a maioria do salmão que é vendido no mercado, ele é de cativeiro. Então, será que esse salmão vai ter a mesma quantidade de ômega 3, ômega 6, EPA, DHA, do que o salmão que foi pescado em alto mar? A sardinha, ela também tem uma boa composição de EPA e DHA, só que ela é pouco utilizada porque ela é considerada um peixe menos nobre e muitas pessoas não incluem na sua alimentação. E a truta que não é tão utilizada. Então, os ácidos graxos ômega 3, eles possuem uma ação anti-inflamatória, ajudam a reduzir a síntese do derivado do ácido araquidônico, como as prostaglandinas, o tromboxano, a prostacyclina, o leucotrieno B4. O consumo, portanto, excessivo de óleos ricos em ácido linoleico ou ácidos graxos saturados, ele não é recomendado porque eles são pró-inflamatórios, pró-trombóticos ou pró-aterogênicos. E as principais fontes alimentares do ácido linoleico são os óleos de soja, girassol e milho, e o ácido alfa-linolênico, linhaça, canola e peixes. Aqui eu trago para a gente discutir um pouquinho os caminhos para a inflamação, do ômega 6, que é considerado pró-inflamatório, e do ômega 3, que é anti-inflamatório. Então, aqui do lado esquerdo, não sei se vocês conseguem ver meu mouse, nós temos o ômega 6, né? Então, sendo ofertado a partir de óleos vegetais, ele vai ser convertido em ácido linoleico, depois em ácido araquidônico e vai gerar prostaglandinas e leucotrienos que vão estar atuando nos processos inflamatórios. Já o ômega 3, que está aqui na direita, ele vai vir de óleos vegetais, vai ser convertido em alfa-linolênico e ele pode ser convertido em EPA-DHA e o EPA e o DHA também pode vir do óleo de peixe. Da metabolização do EPA e do DHA vão gerar as resolvinas, as proteínas e as maresinas que vão inibir os processos inflamatórios. E aqui uma curiosidade, as dietas ocidentais, elas têm um alto consumo de óleo de soja e de milho, causando o aumento dos níveis de ácidos graxos altamente poliinsaturados, do tipo ômega 6, que como a gente apresentou aqui na tabela, ele é pró-inflamatório. Então, o processo de industrialização, ele reduz o consumo de alimentos de origem vegetal e aumenta o consumo de óleos refinados. No Brasil, a gente tem o Guia Alimentar para a População Brasileira, que ele tem sido amplamente divulgado, onde a recomendação é reduzir os alimentos os ultraprocessados e aumentar o consumo de frutas, verduras, legumes, ter uma dieta diversificada, mais próximo dos alimentos in natura possível. Então, o ômega 6, o ácido linoleico, ele está bastante abundante e ele vai sofrer dessaturação, que é a inserção de duplas ligações, para formar o ômega 3. E aí vai dar como resultado o EPA e o DHA, que são os ácidos graxos mais envolvidos nas funções fisiológicas. Eles vão ser capazes de modular a síntese de citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina 6, interleucina 1-beta, TNF-alfa, efetivo em amenizar os efeitos da inflamação e eles vão dar origem às resolvinas. Então, os efeitos benéficos do ômega 3 é com um potencial antitrombótico, imunorregulatório, antitumoral, antimetástase, respostas relevantes na arteriosclerose, artrite, asma, periodontite, entre outras. Então, a dor ela é um mecanismo de alerta que tem por objetivo proteger e preservar o organismo, mostrando aos sistemas reparadores de que algo incompatível com o seu funcionamento normal está acontecendo. Então, a dor ela é definida como uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a uma lesão tecidual real ou potencial, ou descritas em termos de tal lesão. Então, a dor aguda é aquela que dura menos de 1 mês até 3 meses, com uma função protetora do organismo,
frequentemente resultado de uma lesão tecidual identificável, que ao ser removida resulta no desaparecimento da dor. Então, ela é autolimitada. Então, a dor nociceptiva é a dor que surge de danos reais ou potenciais ao tecido não neuronal e é devida à ativação de nociceptores. Já a dor crônica, ela tem uma duração maior que 3 meses, ela é contínua ou recorrente, ela não tem uma função protetora e a dor persiste além da resolução da sua causa inicial. Então, ela vai afetar a saúde e a qualidade de vida do indivíduo, sensibilizando o sistema e pode se transformar em uma doença. Pode ser nociplástica ou neuropática. A nociplástica é a que surge da nocicepção alterada, apesar de não haver evidência clara de dano tecidual real ou potencial, causando a ativação de nociceptores periféricos ou evidência de doença ou lesão do sistema somatosensorial, causando a dor neuropática. A dor neuropática ela surge como consequência direta de uma lesão ou doença que afeta o sistema somatosensorial, podendo ser de origem periférica ou central. Já a dor neuropática, sempre que possível, ela deve ser classificada como sendo de origem central ou periférica em termos da localização do processo de lesão ou doença. Essa distinção ela vai ser importante porque lesões ou doenças do sistema nervoso central e sistema nervoso periférico são distintas em termos de manifestações clínicas e patofisiologia subjacente. Aqui a gente vai estar apresentando um artigo que é denominado O papel dos ácidos graxos ômega 3 e 9 no tratamento de dor neuropática pós-neurotrauma. Esse artigo foi publicado em 2017. O objetivo do artigo foi demonstrar os efeitos neuromoduladores dos ácidos graxos e sua recente aplicação no tratamento de complicações crônicas, dor neuropática, além da recuperação da função motora após lesão da medula espinal. Esse artigo ele intitula-se como uma mini revisão. Então, como ele apresenta muitos estudos, a gente vai estar trazendo os principais para a discussão de hoje. Então, os ácidos graxos ômega 3, ômega 6 e ômega 9, eles são moléculas neuroativas. Quais são as funções fisiológicas dos ácidos graxos ômega 3? No sistema nervoso, eles vão ser responsáveis pela manutenção da fluidez da membrana, que ela é crucial para adesão celular, orientação axonal, formação dendrítica, integridade das sinapses e neurotransmissão. Os PUFAs são conhecidos por mediar os efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios e neuroprotetores. Os PUFAs são os ácidos graxos poliinsaturados. Além disso, derivados endógenos dos ácidos graxos ômega 3, especialmente a resorvina D e a resorvina E, que são derivadas do DH e do EPA, atuam como mediadores anti-inflamatórios endógenos em um modelo de inflamação periférica. Então, os ácidos graxos poliinsaturados, eles vão ser bastante importantes na fase pré-gestacional, primeiros meses de vida após o nascimento, terceira idade em diversas doenças, especialmente as degenerativas, e eles têm importante função no desenvolvimento e funcionamento do cérebro e da retina. Então, isso vem bem de encontro com as funções fisiológicas do ácido graxo ômega 3. Então, na administração de ômega 3, no tratamento de déficit de atenção com distúrbios hiperativos, Alzheimer, depressão, doenças neurológicas, neurodegenerativas e lesão medular, foi verificado que eles tiveram um efeito terapêutico parcial. Mas esses estudos revelam que esses ácidos graxos, eles podem ser capazes de mediar uma variedade de funções fisiológicas e com uma caracterização adicional, podem mostrar promessas terapêuticas para condições neurotraumáticas. Os ácidos graxos ômega 6, ele produz o ácido araquidônico, que tem como objetivo mediar a pró-inflamação por meio da biossíntese de eicosanoides pelas enzimas COX-1 e COX-2. Os derivados do ácido araquidônico vão incluir os leucotrienos, os tromboxanos, as prostaglandinas, as moléculas que levam à inflamação,
produção de radicais livres, vasoconstrição e agregação plaquetária e deterioração neurológica. Outros derivados do ácido araquidônico, como as lipoxinas, têm um efeito benéfico no sistema nervoso, especialmente a lipoxina A4, que através da ativação do seu receptor em astrócitos, reduz danos cerebrais após uma lesão traumática e diminui a liberação de citocinas pró-inflamatórias. Além disso, a lipoxina A4, ela potencializa o sistema modulador endocannabinoide, inibindo o processo inflamatório. O ácido oleico, que é um dos ácidos graxos ômega 9 monoinsaturados mais representativos, na sua ingestão, quando ele tem sua ingestão enriquecida na dieta, está associado com a redução da raiva e da irritabilidade. Além disso, a adesão a uma dieta mediterrânea rica em ácido oleico demonstrou reduzir a dor em pacientes com artrite inflamatória. Aqui eu trago para vocês aqui embaixo, é o artigo original, da onde foi tirado esse esquema, mas esse é o esquema que foi apresentado no artigo. Então, as propriedades neuroativas do ácido oleico, elas foram caracterizadas em relação à sua síntese a partir da albumina, que está presente naturalmente no sistema nervoso central. Então, a albumina ela vai induzir a síntese de ácido oleico pelos astrócitos, vai ativar uma série de enzimas e vai formar o complexo albumina, ácido oleico, que vai estar presente no espaço extracelular e vai ser incorporado aos neurônios, promovendo o crescimento dendrítico. Até o momento, apenas alguns estudos clínicos identificaram o efeito terapêutico dos ácidos graxos para os distúrbios do sistema nervoso central ou neurotrauma. Embora nenhum estudo clínico positivo tenha sido realizado, há um crescente corpo de evidências pré-clínicas que sugerem que os ácidos graxos ômega 3, administrados como suplemento nutricional, podem ser eficazes no tratamento de lesões cerebrais traumáticas e pacientes com síndromes pós-concussão. Então, sabe-se que o ácido oleico, como o ácido graxo ômega 9, modula a dor artrítica em pacientes, além da dor orofacial em um modelo animal experimental. Além disso, sabe-se que o ácido eicosatrienoico, o ETA, é um metabólito do ácido oleico e ele vai ser um potente inibidor da síntese de leucotrieno, que por sua vez vai estar mediando a sensibilização central a estímulos nocivos e vai estar modulando a nocepção mecânica e térmica. Na lesão cerebral traumática, o ômega 3, ele exibe efeitos neuroprotetores e anti-inflamatórios quando avaliado em um modelo de lesão cerebral isquêmica, acompanhado por uma diminuição no estresse oxidativo. Também foi demonstrado que a administração do ômega 3, como a resolvina E1, melhora a função motora e pós-traumática no sono, além da reatividade reduzida à micróglia após lesão cerebral traumática. Após a lesão medular, foi demonstrado que a administração de DHA atua na neuroproteção e melhora na função motora. Além disso, uma combinação intravenosa em bolos de DHA em uma dieta enriquecida, leva a uma maior neuroproteção da substância branca da coluna vertebral e atividade locomotora após lesão medular, com perda neuronal e de oligodendrócitos, reduzindo a ativação de micróglias e macrófagos. O tratamento, então, com DHA, ele reduz a expressão de citocinas pró-inflamatórias, a proteína ácida fibrilar glial e a apoptose induzida por trauma medular. A melhoria funcional e a neuroplasticidade, elas vão refletir o surgimento de fibras córtico-espinais e serotoninéticas para fazer contatos sinápticos sobre interneurônios e motoneurônios. Então, a dor neuropática após o trauma, então, na lesão do nervo periférico, geralmente vai ocorrer a dor neuropática e comorbidade de dor neuropática, como, por exemplo, a ansiedade. Então, modelos experimentais padronizados de dor, como o modelo de lesão do nervo pulpado, pode ser usados para avaliar novos analgésicos, medindo sintomas clinicamente relevantes.
A hipersensibilidade reflexa aos estímulos mecânicos e térmicos se desenvolve logo após o SNI, com desenvolvimento adicional de comportamento semelhante ao da ansiedade. O SNI vai provocar ativação de células da micróglia, que por sua vez faz a mediação das alterações na função sensorial. A ativação da micróglia requer que as enzimas COX-1 e COX-2 liberem prostaglandina. Aqui, essa figura, ela não é a figura original do estudo que eles apresentam. Então, o estudo original seria esse aqui, e aqui eles fizeram uma representação juntando os principais resultados do estudo. Então, aqui, Fran, se eu colocar alguma coisa ou faltar, você, por favor, me corrija. Então, pode aqui, deixar, estou aqui. A gente vai ter um modelo de lesão do nervo polpado, onde aqui foi cortado o nervo tibial e o nervo fibular, e ficou apenas o nervo sural. Então, o modelo de dor foi esse. Nesse primeiro gráfico aqui de cima... Passa o outro slide, Ana, para ficar maior. Ah, é verdade. Esse aqui está melhor. Então, aqui, acho que dá para ver melhor. Então, aqui nós temos a secção do nervo tibial e do nervo fibular. E ficou apenas o nervo sural preservado. No primeiro slide aqui, no primeiro gráfico do B, na parte superior, eles fizeram o efeito da dor respondendo ao estímulo mecânico. Então, esse vermelhinho de cima, essa primeira linha aqui, é o Shan. Então, onde a gente não teve dor, né? A gente tem o amarelinho, que é o controle, que é a solução salina. Nós temos o verdinho com uma bolinha, que é o tratamento com pré-gabalina, que já é um medicamento utilizado na dor. E a gente tem depois o verdinho com um triângulo, que é esse aqui, que é após o trauma, foi ofertado 2-OHOA para esses animais. Então, o que a gente percebe? Que nesse grupo que recebeu o 2-OHA, eles tiveram, a partir do 7º dia, uma redução na dor quando receberam o estímulo mecânico. No de baixo, a gente tem um estímulo térmico, que esses animais também sofreram após a lesão. Então, o vermelhinho é o grupo Shan, recebeu salina, não teve dor, não teve nenhuma ação. O grupo salina, que é o controle, o amarelinho, a dor estava presente, então não mudou porque ele teve a lesão, mas ele não foi tratado para dor. Na pregabalina, que é o medicamento, é esse verdinho com a bolinha, ele teve, se a gente for comparar com o controle, não foi significativa a redução da dor. Já no 2-OA, a gente teve, a partir do 7º dia, a redução da dor nestes animais. E aqui no C, a gente tem o teste de campo aberto. No primeiro, no superior, nós temos o grupo que recebeu solução salina após a lesão, e a gente percebe que teve um aumento da ansiedade como uma consequência para esses animais, porque eles ficaram nas bordas da caixa, né? Eles não foram para o centro. Quando eles foram tratados com 2-OA, eles já tiveram uma redução da ansiedade e eles passaram a ocupar todo o espaço do campo aberto. Fran, você quer complementar alguma coisa aqui? Não, tá ótimo, Ana. Pode continuar. Então, os ácidos graxos, ômega 3 e ômega 9 para o tratamento da dor, então os estudos clínicos demonstram que eles apresentam um alívio nas condições de dor neuropática, principalmente após a neuropatia periférica diabética.
E em uma série de estudos de caso, pessoas com dor neuropática foi observada uma redução dos sintomas com altas doses de ácido graxo ômega 3, incluindo radiculopatia cervical e síndrome do desfiladeiro torácico. Eu quero destacar aqui que essas altas doses que eles deram para esses pacientes foi 4 gramas. A recomendação de ômega 3 no Brasil é no máximo 2 gramas por dia. Então, eles deram o dobro do que seria a recomendação brasileira. Então, esses pacientes relataram redução da dor clinicamente significativa até 19 meses após o início do tratamento. Não foram relatados efeitos adversos e as propriedades analgésicas dos ácidos graxos ômega 3 também foram identificadas em sintomas de dor que não são relacionados ao neurotrauma, como a dor de cabeça e a artrite reumatoide. Aqui é um outro estudo que eles apresentam com relação à dor, provocando uma lesão medular no camundongo. E aí, assim, o que é importante nessa figura para a gente é saber a alteração do reflexo desse animal. Nesse segundo, que é o segundo gráfico aqui. Então, a gente teve esse animal, ele recebeu um estímulo para depois avaliar o reflexo dele. Então, aquele animal que recebeu o controle, né, que foi o não, peraí, só vou voltar. Esse aqui, o segundo, esses animais, eles tiveram um pré-condicionamento e aí eles receberam albumina mais ácido oleico. E aí, no pós-condicionamento, o que é o amarelinho, a gente percebe que teve redução da dor nesses animais. Então, eles tiveram pré-condicionamento para avaliar esse reflexo e aí teve redução na dor. Esse artigo, esse modelo não é muito bem explicado, esse pré-condicionamento e esse pós-condicionamento. Então, o importante para a gente é saber que a albumina mais o ácido oleico, eles tiveram efeito na dor reflexiva para esse animal. Então, várias questões importantes ainda precisam ser abordadas antes que os ácidos graxos ômega 3 e ômega 9 sejam aplicados no tratamento clínico de lesões do sistema nervoso periférico ou central. É necessário uma melhor caracterização farmacológica de aplicação dos ácidos graxos ômega 3 e ômega 9, bem como seus metabólitos neuroativos, para definir a rota ideal, o tempo, a janela terapêutica, a distribuição sistêmica, após a administração para o tratamento de lesões nervosas e sintomas associados. Além disso, são necessários mais estudos de segurança para demonstrar o efeito inócuo do tratamento com ácidos graxos na promoção de neuroproteção e neuroplasticidade em grupos de pacientes apropriados para futuros ensaios clínicos. Então, ele conclui que os estudos experimentais com ácidos graxos poliinsaturados, como uma abordagem terapêutica farmacológica, ela é promissora em lesões traumáticas centrais e periféricas. Os ácidos graxos poliinsaturados, o DHA e o EPA, eles mediam os efeitos no neurotrauma experimental através da mediação de neuroprotetores e neutróficos, em combinação com uma redução da neuroinflamação. Então, o tratamento com ômega 9, em combinação com albumina ou com ácido hidroxioleico, promove recuperação da função motora dos membros posteriores e reduz a espasticidade após lesão medular, além de promover efeitos de antinocicepção, ansiolíticos, tanto na região central quanto na periférica da lesão nervosa. Aqui eu trago 2 artigos que vão discutir o uso do ômega 3 em processos inflamatórios e seus marcadores bioquímicos. Então, mostrando, nesse primeiro, ele não considera como significativa a resposta, ele coloca que precisam mais estudos, mas ele já mostra um aspecto positivo do uso do ômega 3 na inflamação. No caso aqui, o lúpus eritematoso sistêmico.
E esse outro, ele apresenta o uso de ômega 3 como anti-inflamatório em ratos, e o que ele discute, que eu acho que é para a gente poder discutir depois um pouquinho mais, que sugere que o uso da suplementação dietética com ácido graxo ômega 3 poderá ser de grande valia, principalmente nos processos crônicos, onde o emprego de anti-inflamatórios não esteroides se relaciona a maior morbidade, principalmente no sistema digestivo e renal. Então, seria o ômega 3 uma possibilidade para o tratamento da dor e da inflamação? Obrigada. Olá. Estão me escutando? Sim. Tô sim, Fran. Deixa... Acho que tira, né? Pra gente conseguir ver todo mundo. Você sabe, posso interromper, Isso. se Tira precisar qualquer eu coisa coloco você... de novo. Pode Isso. ser. Uhum. Eu vou encerrar aqui a filmagem, daí fica um videozinho só da apresentação, para ir para o YouTube, né? Isso, pode ser. Daí a gente fica discutindo aqui. Uhum.